tudo bem? Meu nome é Isabela e eu sou professora de Ciências Humanas no Cais Cachoeiro. Estamos aqui hoje para dar início a mais uma aula nesse ciclo de vídeos que nós estamos elaborando nesse período de quarentena. Espero que seja uma aula proveitosa para vocês e que vocês possam aprender um pouco mais sobre o que nós iremos falar hoje. Nosso tema de hoje é Estado, Nação e Nacionalismo. E como que esses fatores, a formação de um Estado, a importância de uma nação, o nacionalismo, eles interferem no nosso dia a dia. E vai ser importante também para vocês aprenderem que cada país tem uma forma diferente de estabelecer um governo. Então, para nossa aula de hoje, nós temos aqui o primeiro conceito que eu quero trabalhar com vocês, que é o conceito de território. O que é um território? É todo o espaço geográfico apropriado e delimitado por relações de soberania e poder. O Estado brasileiro, ele possui um território. Se vocês observarem na primeira imagem, o nosso território, ele abrange tanto os limites entre o Brasil e outros países, quanto também uma parte do oceano, que também pertence ao território brasileiro. É uma área onde o Brasil ele está autorizado a realizar pesca, a realizar extração de petróleo, realizar atividades comerciais nessa região. Então, essa é a importância da formação de um território. Então, os países, para eles serem reconhecidos, como um estado, eles precisam ter esse território demarcado. No mapa ao lado, eu trouxe para vocês um exemplo de um povo, que é o povo curdo, que eles têm a sua formação, tem um povo com a mesma cultura, com a mesma língua, porém, se vocês observarem, ele ultrapassa limites de diversos países, como é o caso da Turquia, da Armênia, do Irã, do Iraque e da Síria. Esse povo curdo, ele não tem um território, logo, ele não pode ter um governo específico do povo curdo, Ele está preso, está ligado ao governo de cada um desses países que eu citei anteriormente. Então, o território, ele precisa ser marcado e ele precisa ter uma soberania e poder. Ele precisa poder mandar dentro do seu próprio território. Outro conceito que eu trouxe dentro dessa questão de formação de território, e a gente ouve muito falar quando estamos falando sobre o espaço de um país, é sobre a questão de limites e fronteiras. O que são limites? Os limites, eles estão relacionados com a ideia de divisão, ou seja, eles são estabelecidos por acordos e tratados entre dois ou mais países. E esses limites, eles podem ser tanto um limite natural quanto um limite artificial. Na primeira imagem, eu trouxe para vocês o exemplo do Rio Iguaçu. Ele é um rio que divide o território brasileiro e o território paraguaio, Ele é importante para limitar o território de cada um desses países. Na imagem ao lado, eu trouxe um limite artificial. No caso, o exemplo aqui é entre o México e os Estados Unidos. E para poder limitar o domínio de cada um desses países, eles construíram um muro. Então, esse muro divide aqui essas duas regiões. Aí vocês podem se perguntar, mas todos os países eles têm um limite natural ou artificial? Sim, vai ser sempre um limite natural ou um limite artificial. O que pode mudar é o limite artificial, qual é o tipo. Às vezes só uma linha imaginária é o suficiente para poder marcar o limite entre um país e outro.
No caso dos Estados Unidos, o limite criado aqui, ele também é político. Por quê? Existe o objetivo de impedir a entrada de povos mexicanos dentro dos Estados Unidos. Então, por isso a necessidade de criar esse muro divisor entre os dois países. As fronteiras, elas já são mais estabelecidas no decorrer da história, né? A partir dos anos que são passados, da ocupação populacional, ou até mesmo entre acordos entre nações ou conquistas militares, é que são definidas as fronteiras. Aqui para vocês eu trouxe outros dois exemplos. Primeiro, o caso do Brasil, né? No início do período colonial, quando Portugal e Espanha estavam dando início às navegações, nós percebemos que eles criaram um tratado chamado Tratado de Tordesilhas. Esse tratado ele foi importante para definir aonde Portugal poderia colonizar e aonde a Espanha poderia colonizar. Para Portugal, ficou, né, o litoral brasileiro, enquanto a Espanha seria responsável pelo restante. O que acontece? Com o passar dos anos e o incentivo à exploração do interior do Brasil, aos poucos os habitantes que viviam aqui foram explorando essa região do interior. E com o passar dos anos, né, o Brasil ele adotou a forma que nós conhecemos hoje, a fronteira que nós conhecemos hoje. Então, foi um processo histórico. Já contrapondo o caso do Brasil, nós temos aqui a África, né, um continente que foi dividido pelos países europeus para poder facilitar a sua colonização. A colonização da África, ela não respeitou os povos que já existiam naquela região, que já tinham a sua cultura, já tinha a sua etnia, já tinha a sua língua, tá? Então, eles simplesmente decidiram quais países europeus iriam ficar com cada região da África e dividiram entre eles. Como consequência, nós vemos que até hoje as guerras civis na África, elas são intensas por essa questão. São diversos países, são diversos povos diferentes que ocupam uma mesma região. E isso traz diversos conflitos, porque cada povo ele quer dominar o governo político do seu país. E como consequência, né, isso acaba gerando uma guerra. E aí é onde a gente vê que resta muito pouco tempo para poder investir de fato nesses países africanos. Outro conceito que eu quero trabalhar com vocês é o conceito de Estado e país, que são dois termos que a gente escuta muito falar e às vezes a gente não sabe muito bem o que significa. Primeiro, Estado, existem duas formas de Estado. No nosso caso, Brasil, o Estado de cada região, né? Exemplo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Bahia, são estados que compõem um país, tá? Esses estados, eles têm o seu governo, têm a sua organização política, mas eles dependem de um estado maior, que no caso é o Brasil, tá? Então, o que é o estado? Né? A segunda forma de estado é uma forma de governo, que para ele poder existir, ele precisa de um povo, de um governo e de um território, tá bom? E aí também eu trouxe o conceito de país. O país, ele é o quê? Ele é o estado, né? O povo, o governo, o território, mais as características físicas, sociais e culturais de uma região. Então, pegando novamente o exemplo do Brasil,
nós temos a República Federativa do Brasil, que é um estado. Ele tem povo, ele tem governo e ele tem território. Mas quando a gente fala apenas de Brasil, a gente está falando de país, né? Que é tudo isso que eu falei antes, mais as características físicas, sociais e culturais. Bem, para o vídeo não ficar muito extenso e não ficar muito cansativa a aula, nós vamos dividir ela hoje em duas partes. Então, essa é a primeira parte e na semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre nação, nacionalismo e cidade-estado. Espero vocês na próxima aula.